Olá a todos, espero que estejam bem. Meu nome é Paulo Pardi e com muita honra estamos participando do terceiro simpósio de anatomia do Vale dos Sinos. Querendo agradecer aqui ao professor Dr. João Bonato e a todos os amigos. Nós vamos falar hoje sobre um assunto extremamente importante e que atingirá a todos. Sem dúvida alguma, eu desejo que atinja a todos. Do lado positivo e que nós, conhecendo o lado negativo, possamos fazer algumas modificações na nossa forma de vida e do nosso envelhecimento. Como você sabe, o envelhecimento populacional hoje está ao redor da casa crescente aí de 30% a 40% ao ano. A juventude tem tido uma menor capacidade de união reprodutiva, gerando novos filhos. O mercado de trabalho hoje exige que as pessoas deixem até de ter uma vida normal e passem a ter uma vida mais laboral. E com isso, nós estamos envelhecendo. E, sem dúvida alguma, se começarmos a analisar as alterações comportamentais, sociais e principalmente aquelas que nos afastam de uma vida boa e adequada, por conta de atingirmos aí patamares biológicos satisfatórios, perdemos muito tempo pensando nas estruturas e nas atividades ligadas à consequência de termos bens. E com isso estamos envelhecendo. E com isso nos chamou a atenção, e isso dividindo com todos vocês, nesse belíssimo simpósio, nos chamou a atenção justamente qual seria o fator que poderíamos ter um envelhecimento bom. Material, conteúdo e quantidade de informação existe em todos os locais. Mas uma coisa não se ensina: como ser uma pessoa feliz, como ser uma pessoa realizada, como ser uma pessoa que busca uma senescência, que é o bom envelhecimento, e que às vezes não conseguimos escapar, por uma série de fatores biológicos, de uma senilidade. Mas enquanto temos condição de fazer esta avaliação do que nós queremos para a nossa vida, obviamente esse simpósio vai trazer várias observações e uma delas será essa: nós podemos envelhecer, sim, com melhor qualidade, e é nossa busca avaliar se a sexualidade, o sexo, podem ter uma influência dentro desse desenvolvimento, evitando assim comorbidades. Então quero agradecer ao professor Dr. João Bonato e todo ao seu grupo da Liga de Anatomia esse convite para o terceiro simpósio de anatomia do Vale dos Sinos, que nos sentimos muito orgulhosos. Pessoal, sexualidade é algo extremamente difícil de ser discutida, extremamente de ser falada em determinados ambientes onde deveriam ser discutidas, mas sem dúvida alguma está na mente, está no inconsciente das pessoas. Os sul-americanos são, na maioria das vezes, muito bem focados nessa questão da sexualidade. Então, essa visão morfológica, e hoje nós estamos vendo aí uma série de grandes descobertas na informática, não sei se eu posso chamar de descoberta, ou se faço vocês refletirem
Se o que está trazendo na internet é conhecimento e melhora de qualidade de vida, ótimo. Mas na verdade traz muito substrato que não serve para muita coisa. E a sexualidade está no meio e está misturado dentro de uma série de fatores que um dia poderíamos discutir, mas que impactam a vida do indivíduo. Então, quando a gente fala da sexualidade na terceira idade, ou nos idosos, ou na senescência, o que nós precisamos pensar, meus caros, é de que a sexualidade ela não é simplesmente o ato sexual para nenhum de nós. Apesar de, em certos momentos, ser sim algo que nos faz pensar, algo que nos faz refletir sobre essa vontade. Mas, como está aqui representado nesse diapositivo, a sexualidade faz com que o indivíduo sinta-se vivo, que ele consiga aceitar o seu corpo e, com isso, a sua estima melhorada. Ele começa a se cuidar mais. E namorar é muito bom, como também o carinho, o sexo e às vezes aquela loucura insana que é a gente sair até da nossa realidade por conta dessa apreensão de conhecimento de que a sexualidade é um conjunto de fatores que devem ser muito bem estruturados desde a infância. Ou seja, não se fala o que é necessário, mas se cultua uma série de informações e de outros modelos para os jovens, às vezes transformando, porque isso dentro da nossa histórica e conceituada base judaico-cristã, sempre é uma punição. O sexo sempre foi considerado algo que não era muito divino, apesar de sempre estar relacionado à reprodução, e hoje nós sabemos muito bem que o prazer é essencial e que o ato sexual em si, para algumas pessoas, acaba sendo terceiro ou quarta posição que estão ali elencados os primeiros locais: o carinho, o amor, a dedicação, o cuidado, toda aquela estrutura que envolve com carinho. E aí nós temos várias formas de prática desse sexo que podem chegar até nem o contato sexual. Então, o idoso, o jovem e o adulto tem que se descobrir primeiro. Ele tem que ser uma pessoa feliz para que ele possa fazer a outra pessoa feliz. E, obviamente, se cuidarmos, e isso é o motivo dessa nossa fala, se conseguirmos avaliar quais são fatores, que eu não tenho ainda essa resposta, quais são os fatores associados geneticamente, epigeneticamente, nutricionais, exercício, que podem fazer com que uma série das comorbidades que atingem o idoso possam ser diminuídas, controladas, e com isso aumentar ainda mais a capacidade de vida desse indivíduo com sua plenitude, ou seja, dentro daquilo que ele faz na sua atividade de vida diária, com funcionalidade, que ele seja o comandante da sua vida e do seu envelhecimento. Porque o envelhecimento biológico não conseguimos, talvez, ainda escapar, mas o envelhecimento psíquico não há necessidade de sermos idosos, não há necessidade de estarmos na senilidade, porque temos hoje muitas pessoas que já têm um envelhecimento psíquico que atrapalha a sua relação com outras pessoas. Nós criamos esses mecanismos de defesa para nos afastar, às vezes, da nossa realização. Então, isso é muito importante para que a gente possa discutir. Bem, a saúde física e mental, como todos sabem, é uma dádiva. E isso é a senescência. A Organização Mundial da Saúde, as sociedades internacionais de geriatria e gerontologia,
elas chegam ao ponto de colocar isso como realmente você estar dentro das suas atividades físicas e mentais adequadas, ou seja, você precisa estar bem fisicamente e mentalmente. Isso pode não ser o indicativo da longevidade, mas auxilia a longevidade. A saúde física para idosos, ela é importantíssima na criação de ferramentas para que a cognição do indivíduo tenha uma eficácia que possa ser usada no decorrer da vida desse indivíduo quando ele chegar na sua senescência. Porque a senilidade é o contraponto, ou seja, o indivíduo está psiquicamente, organicamente derrotado. Sem dúvida alguma, o contato social, estamos vendo nessa pandemia a dificuldade que temos nisso. E a pessoa se tornando produtiva, consequentemente, ela tem, não só em casa, mas dos seus amigos, o afeto. E aí, com isso, a paixão, o amor e o sexo. Ou seja, são elementos constituintes da vida de cada um das senhoras e dos senhores que estão assistindo essa pequena fala que, com defeitos ou com qualidades, vai tentar mostrar para vocês que sem paixão, sem amor, fica muito difícil você conseguir desenvolver algo na sua vida. As pessoas que acham o contrário disso sofrem e muitas das vezes não conseguem ter a plenitude da realização pessoal. Nós temos várias informações de vários trabalhos. Existe um grupo na Universidade de São Paulo que trabalha junto na Escola de Saúde Pública, efetivamente nessa questão da sexualidade do idoso. Porque parece que é um tabu, ou seja, o jovem com 18 a 25 anos, na fase pré-adulta, adulta, já os idosos e os acima daqui dos 61 anos, vocês podem ver nesse gráfico que está sendo demonstrado aqui, como os homens e mulheres em diferentes faixas etárias se dizem sexualmente ativos. Ou seja, acima de 61 anos, nós temos 87% de pessoas ativas sexualmente que responderam a esse questionário. E muitas das questões que são feitas envolvem não só o sexo em si, mas também a característica do afeto, do amor e principalmente do carinho. E nisso, qual que é a nossa preocupação? Que o nosso envelhecimento ele represente não só os efeitos negativos da passagem do tempo, porque como nesse texto da USP, o envelhecimento ele pode ser positivo para algumas pessoas e negativo para outras pessoas. As pessoas gostam de ver uma pessoa idosa ativa, que consegue controlar a sua vida, que tem uma atenção com os seus familiares. As pessoas, infelizmente, não suportam muito a senilidade e o envelhecimento. Vejam aí as instituições de longa permanência cada vez mais recebendo pessoas, e que eu não discordo, porque muitos de nós não estamos preparados para tratar de um indivíduo com uma doença neurodegenerativa, apesar de todo o carinho, apesar de todo o amor que temos pelos nossos pais, pelos nossos avós. Há necessidade de um treinamento específico para isso. Há necessidade de um treinamento psicológico específico para isso, para que possamos vencer esse evento negativo. Porque as pessoas preferem muito mais um idoso ou uma idosa ativa, que participam dos grupos sociais, quer na igreja, quer em grupos com jogos familiares, quer o idoso que pratica uma atividade física, quer a idosa que pratica uma atividade física,
dança, ou uma atividade de jogo esportiva. As pessoas gostam de ver uma pessoa idosa com independência. As pessoas gostam de ver a pessoa idosa com a sua autonomia. Porque eu digo, pessoal, vocês vão ver palestras muito mais conteúdo anatômico, histológico, biológico. E as pessoas que vão demonstrar são de primeira linha, muitas delas já chegando na idade considerada como idoso, mas vocês vão ver as pessoas com aquele brilho nos olhos, com aquela vontade de ensinar, com aquela vontade de transferir conhecimento, com aquela necessidade de termos jovens, tanto as senhoritas como os senhores, para poder nos ajudar a produzir. Então, nós somos um exemplo desta classe que pretende. E por que eu digo pretende? Porque nós temos fatores biológicos, temos fatores genéticos, temos fatores hereditários, temos alterações no sexo feminino, os níveis socioeconômicos, a má nutrição que a nossa população idosa, adulta, juvenil, infantil recebe, num país riquíssimo de recursos naturais e pobríssimo de recursos mentais, principalmente para as pessoas que, podendo fazer, não o fazem. E arrumam justificativas com uma retórica brilhante para não fazer. Então, o sedentarismo, a senescência, com isso as deficiências da musculatura estriada, o indivíduo sedentário tem lá sua síndrome metabólica, tem lá uma alteração bioquímica importante, o indivíduo para de se alimentar, como na questão da doença de Alzheimer, e com isso as comorbidades, as artrites reumatoides, eu tenho a diabetes, eu tenho o Parkinson, eu tenho doença de corpúsculos de Levy, eu tenho doenças articulares de membros inferiores, membros superiores, eu tenho doenças incapacitantes como um AVC, eu tenho doenças incapacitantes como uma artrose, uma artrite, e aí eu tenho a derrocada da vida do indivíduo para a senilidade. Então é muito importante que nós começamos a pensar que a sexualidade, bem como uma vida saudável, pode retardar sim o surgimento destas comorbidades. E é isso que nós queremos estudar, levantar do ponto de vista anatômico, do ponto de vista biológico, molecular, do ponto de vista de atividade de vida diária, ou seja, nós queremos comparar o indivíduo que tem uma vida sexual ativa, ele vai ter mais ou menos comorbidades. Então eu tenho que pegar os idosos que estão hoje em senescência, que praticam esportes, que são dançarinos, que são jogadores. Não é incomum vermos hoje 70, 80 anos, pessoas com uma atividade física muito boa, porque a farmacoterapia melhorou, a nutrição melhorou, os medicamentos, como eu falei, estão cada dia melhores, chegando ao ponto de poder ter essa longevidade. E com isso, a longevidade cria a necessidade de respeito. Ou seja, as pessoas são afastadas do meio laboral, as pessoas são afastadas do meio social e poderiam contribuir muito, porque tem muito a ensinar, algumas delas, e outras ainda há muito a aprender. Então, a diferença entre o envelhecimento fisiológico e patológico não é só o desenvolvimento de uma vida saudável, é também o conhecimento de biomarcadores e de fatores que podem se expressar se a pessoa não realizar uma determinada atividade física, se ela não realizar uma determinada atividade alimentar e se ela não realizar uma determinada atividade cognitiva. Porque cada um das senhoras e dos senhores vão também envelhecer.
E quem tem idosos em casa ativo é uma beleza. Agora, se você tem um idoso com Alzheimer, uma idosa com Alzheimer, você percebe a diferença desse peso psicológico. Então, nós justamente, junto com um grupo bastante grande, tem a intenção de estudar esses biomarcadores para que nós possamos ter o quê? Um envelhecimento biológico bem conhecido e um envelhecimento psíquico bem estruturado. Ou seja, essa é a nossa vontade. Por que nós não vamos escapar? Nossas células têm um timing. Então, num trabalho da revista Cell de 2013, que nós fizemos uma pequena modificação, nós podemos ver, turma, as nossas stem cells, as nossas células progenitoras, elas podem em algum momento começar a ter deficiência. A falha na comunicação celular, a nutrição desbalanceada, importantíssimo, que deveria começar com o jovem para se transformar num idoso. Nós não conseguimos fazer esse planejamento nós, porque vocês que são mais jovens do que eu, sentem-se numa situação biológica quase que inatingível. Mas todos vão passar por esse relógio biológico. Todos vão chegar na senescência, na senilidade. E alguns não vão conseguir chegar, independente de serem jovens, de serem crianças, ou de serem adultos ou idosos. E aí, uma disfunção mitocondrial, a senescência celular, a instabilidade genômica, a alteração nos telômeros, as alterações epigenéticas e a perda da proteostase vão ser os causadores dessas instabilidades. Posso controlar isso? Posso. Peço desculpas por algumas falhas na digitação, mas entendam que às vezes esse meu óculos multifocal causa esse dano. Mas vocês entendem que essas células que nós mostramos são parte integrante do nosso metabolismo, da nossa genética. Então eu consigo sim ver marcadores que podem anteceder a essas alterações. E com isso, o que mais a gente pode querer com isso? Que o indivíduo tenha a sua autonomia e a sua funcionalidade. E a funcionalidade, repetindo, autonomia com independência. Que o indivíduo tenha condições de tomar a decisão e de executar essas decisões. Isso precisa ser preparado, obviamente guardando as proporções das doenças que nós encontramos nessas estruturas. Nós podemos evitá-las? Nós podemos, com uma mudança de hábito, mudá-las? Quantos de nós não somos responsáveis por conta destas alterações? E aí, pessoal, que é muito comum, como citado nesse trabalho do Moraes, a iatrogenia, ou seja, nós mesmos na área médica, biológica, somos os causadores destas síndromes geriátricas. Então, a autonomia e a independência está ligada diretamente à atividade da vida diária. E com isso, a sexualidade. Porque o indivíduo se sentindo útil, se sentindo capaz de realizar, também vai ter a sua autoestima elevada. E com a sua autoestima elevada, ele vai produzir um melhor efeito biológico para o seu organismo. Consequentemente, isso é um ciclo virtuoso, que não tem barreira de 70, de 80, de 90. Não tem barreira, porque tudo isso está sincronizado com o nosso desenvolvimento celular. E aí, uma frase de Lo Piccolo, a sexualidade do idoso é um continente oculto, que muitas pessoas, inclusive os médicos, preferem não falar
Por quê? Porque podem ter uma interpretação errônea dependendo do tipo de ouvinte. Mas sem dúvida alguma, a sexualidade, a liberação de hormônios, a liberação de elementos respiratórios, fisiológicos na atividade sexual ou na sexualidade, que não necessariamente precisa ser a penetração, o carinho, o toque, a estabilidade de estar com alguém que você realmente deseja ficar até o fim da sua vida. E com isso, nós temos vários trabalhos que correlacionam o surgimento de depressão, doenças articulares, doenças emocionais que estão envolvidas com a diminuição da libido e que todos que estão aí sabem muito bem que tem uma influência com os hormônios sexuais masculinos e femininos, tem influência com vitamina D, com vitamina B12, com vitamina C, ou seja, o nosso organismo necessita estar com a mente estruturada, com a fisiologia bem sedimentada, e isso vem de um esforço pessoal, porque se você está numa depressão, para que você retire o indivíduo dessa depressão, muito mais exercício tem que ser feito. E com isso, nós acabamos desenvolvendo uma série de patologias causadas por esse estresse, que acaba gerando um estresse oxidativo e que vai levar a uma senilidade. Não tem uma ciência. Você precisa começar a se cuidar desde já. Você precisa ter esse carinho por você, essa paixão por você e pela pessoa. Porque você não vai olhar simplesmente a forma física que hoje é tão atrativa, porque aquela forma física que hoje está atrativa, daqui a 20, 30 anos pode não estar. Então você tem que cultuar muito mais o interno do que o externo. É muito mais fácil falar do que fazer. E aí a sexualidade está sempre nessa tônica. O que os idosos sentem em relação à sexualidade? E aí a gente pode observar que existem muitos fatores, principalmente o acesso à informação. Porque a sexualidade, hoje, em alguns idosos, está gerando o quê? Uma geração de idosas com doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, a indústria farmacêutica que desenvolveu um medicamento que simplesmente faz com que o indivíduo consiga ter uma ereção, mas não muda a cabeça desse indivíduo na relação amorosa, no cuidado com a esposa, no carinho, na atenção. Ou seja, é o ato sexual. E aí, e não encontrando isso na parceira, aonde ele vai procurar? Fora. E aí se contamina. E que faz? Uma hora a esposa cede, porque o indivíduo tem essa libido extremamente farmacológica instalada. E aí contamina a sua parceira. Então, hoje, os números de mulheres com mais de 60 anos que têm doença sexualmente transmissível realmente é assustador. Outra coisa, as pessoas não gostam de falar do sexo. Então as pessoas idosas, elas começam a cometer esse erro quando os filhos começam a nascer. Não sei se é erro ou se é talvez uma falta de orientação, mas os filhos quando nascem, obviamente há um distanciamento daquela atividade sexual que era exercida antes dos filhos e com os filhos. Os filhos são uma dádiva divina, sem dúvida alguma são as nossas maiores obras. Só que esses filhos crescem, esses filhos ficam adultos, esses filhos casam e quando saem de casa, deixam, e muitas vezes
dois estranhos dentro de casa. Ou seja, isso precisa de um assessoramento psicológico para o indivíduo entender que durante aquele período em que a mãe está com seu filho, é um período muito único, porque esta reprodução é muito única para a mulher. A modifica hormonalmente, a modifica psicologicamente, a modifica morfologicamente. E aí, por necessidade, há uma atenção redobrada a essa criança, que somos nós. Eu fui isso, vocês que estão assistindo também. Só que, se conseguirmos fazer uma dosagem, conseguirmos fazer reposições e conseguirmos atingir psicologicamente essas pessoas, nós vamos ter idosos muito mais saudáveis do que temos hoje. E aí os profissionais da saúde são essenciais para que nós possamos observar estas comorbidades. Eu não vou entrar em detalhes da comorbidades, mas nós sabemos que a liberação de serotonina, que a liberação de adrenalina são potentes agentes para a sensação de plenitude na atividade sexual. E quais são os fatores que mais afetam o idoso em relação à sexualidade? Sem dúvida alguma, as alterações hormonais que a mulher sofre, a obesidade, que acaba o indivíduo não se dando mais aquela visão, o cuidado com o próprio corpo, e o consumo de álcool. Ou seja, essa é uma tríade que muitos de nós vamos passar. Muitos de nós estão passando. É possível diminuir os efeitos da menopausa? Obviamente que sim. Com tratamentos hormonais, com reeducação alimentar, com atividade física. É possível controlar a obesidade? Sem dúvida alguma. É possível controlar o consumo de álcool? Sem dúvida alguma. Agora, o sem dúvida alguma para qualquer um desses fatores esbarra na tua vontade, na dedicação que você tem em ter a sua senilidade. Porque nós sabemos bem hoje, Alzheimer, consumo de álcool, obesidade e menopausa está na lista dos fatores que podem ser determinantes. E não estamos falando aqui da diabetes, não estamos falando aqui dos hormônios tiroidianos, não estamos falando aqui principalmente das perdas que o idoso tem. Perdeu a companheira, perdeu um filho, perdeu uma pessoa querida, porque esse estresse associado a fatores epigenéticos estão causando um número assustador de indivíduos com doença de Alzheimer. A atividade física já está comprovada que é um impeditivo de uma série dessas comorbidades e, consequentemente, a atividade sexual é relegada porque as pessoas, não vamos falar de sexo porque é um idoso, não vamos falar de sexo porque é uma idosa. Ao contrário, nós que somos propagadores dessas informações, temos que ser as pessoas que, para alertar nos grupos que nós estamos, pessoal, comecem a se gostar desde cedo, para que na fase adulta e na senescência vocês possam ter um envelhecimento adequado. E a mulher não vai ter estas alterações, perda da sua feminilidade, perda da capacidade de seduzir, que ela imagina, estou velha, estou com ruga, estou com abdômen flácido, tem medo de se expor, tem dificuldade em expor seus sentimentos, que vai falar, ô velha, não se preocupa com isso, ou seja, nós somos culpados disso tudo. Você pode mudar isso? Pode, com tratamento, se a pessoa tiver vontade. Porque dispareunia, diminuição da lubrificação vaginal, falta do desejo sexual e a falta de orgasmo. Pessoal, como é que a gente faz isso se a pessoa não quiser mudar? Então tem diminuição do tamanho da vagina, perda da elasticidade, diminuição das mamas, lentificação e diminuição da lubrificação vaginal, alterações na figura corporal. Nós estamos falando aqui do máximo. Isso pode ser modificado?
Pode. E nós queremos, junto com quem desejar desse grupo que está nos assistindo, fazer um levantamento para poder começar a fazer um trabalho de que a atividade sexual e a sexualidade são partes fundamentais para uma boa e um bom envelhecimento. A mesma coisa para o homem. Medo em relação ao desempenho, acha que é responsável pelo orgasmo da mulher, não sabe viver sexualidade sem sexo, ou seja, só acredita que penetração é sexualidade. Aliás, muitos acreditam nisso. Falta de comunicação, puxa, não estou conseguindo ter uma ereção. Meu Deus, vou falar isso, vão achar que eu não sou mais homem, que eu perdi a minha masculinidade. E a incontinência urinária que ataca o idoso. Disfunção erétil, ejaculação retardada, ejaculação precoce, diminuição de esperma, diminuição de testosterona, lentificação da ereção, ou seja, precisa de muito mais tempo para estimular para poder ter uma ereção, e uma ejaculação mais tardia e menos vigorosa. Estes são os problemas que nós vamos começar a levantar para poder mostrar, porque hoje temos terapia fisioterápica, terapia nutricional, terapia do ponto de vista da educação física, exames que podem começar a ser solicitados já quando o indivíduo começa a atingir os seus 40 anos, ou seja, o indivíduo ciente vai fazer um planejamento adequado de sua vida. Não espere chegar com 60 anos para poder descobrir que já não dá mais tempo. Então nós precisamos orientar as pessoas hoje. Obviamente aquelas pessoas que são humanas, porque hoje nós estamos vivendo com pessoas que parecem que não são humanas. Muitas pessoas se formam por uma universidade chamada WhatsApp University, turma. Ou seja, o que tem de conhecimento é o que está lá num grupo, é o que está lá numa informação que nem vai buscar. E aí deixa de falar coisas sérias, mas em contrapartida não deixa às vezes de ofender as pessoas, de tratar as pessoas com rispidez, de não olhar ao próximo. E eu sei que tem gente que pode até olhar e falar, pô, isso é uma idiotice, até que não aconteça com você. E aí, quando acontece com você, obviamente, a verdade ela é sempre libertadora. Ou seja, é o único caminho para você poder chegar como um profissional, é entender a sua finitude. Todos nós vamos chegar, espero eu, na senescência, com muita saúde. E aí, sexualidade acaba criando essa identidade pessoal e que melhora a saúde, que seja até como um placebo, mas é um bom placebo. E a sensação de bem-estar, ela irradia para todas as pessoas que estão. Ou seja, a sexualidade ela é muito boa para que você possa gerar benefícios de ordem física e psicológica. Não é só a liberação de hormônios, mas é a melhora da autoestima. Uma pessoa com autoestima elevada, ela tem muito mais chance de progredir na sua senescência do que um indivíduo que por acaso não tenha essa mesma visão. Como podemos mudar isso? Com educação, com paciência, porque nós não temos muita paciência com as pessoas que são mais velhas do que nós. Alguns têm, outros não. E ao mesmo tempo esquecemos que elas tiveram muita paciência quando nós éramos jovens. Então isso tudo é uma coisa que tem que ser feita em família, estimulada. Puxa vida, meu pai perdeu a esposa, minha mãe, se ele tiver 60 anos, 65 anos, puxa vida, olha a dificuldade que é para esse indivíduo se relacionar com uma outra pessoa de 50 anos, de 48 anos. E essa relação não existe para cima ou para baixo. A família vai em cima, pô, pai, vai ter. Ou seja, nós criamos regras que não aplicamos a nós mesmos. Então, quando eu falo desse histórico da sexualidade, estou falando do Egito Antigo, da Idade Média, até hoje. Esse tabu de que as pessoas não podem
ter amor se perderam algumas outras pessoas? Pessoal, sabemos que o Alzheimer tem um componente, sim, nessa perda da pessoa querida, tanto que é muito comum uma pessoa idosa, já numa fase mais avançada, perder a sua parceira ou parceiro e logo estar nessa mesma linha. E com isso, pessoal, o que nós queremos? É justamente falar para vocês de que se mantivermos a autoestima, se mantivermos o bem-estar e sem pressão, poder educar e mostrar que as pessoas idosas podem exercitar a sua sexualidade sem necessariamente serem vulgares, ou também, se quiserem ser vulgares dentro do ambiente onde estão, elas têm que ser estimuladas, porque elas gostam de nos ver felizes, elas gostam de nos ver bem. Então eu acho que é o mínimo que podemos fazer para as pessoas que estão à nossa volta responder nessa mesma sintonia, ou seja, que as pessoas sejam felizes e que a atividade sexual e a sexualidade façam parte desse pacote. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela audição. Nós estamos à disposição para que, se vocês desejarem nos contactar, vai estar aí embaixo o nosso endereço. Uma boa noite a todos.